Não, mas foi sem querer que eu fiz isso, cara. Não, não tive intenção. E você? Você já pecou sem perceber, sem querer? Sabe aquele momento em que você faz algo e só depois cai a ficha que você ofendeu alguém, que você errou, que você pecou? Até mesmo a Deus? Pois é, o capítulo 4 de Levítico, ele fala exatamente disso, do pecado por ignorância. E como o Senhor, o Todo-Poderoso, ele abre um caminho de perdão para nós, mesmo quando a gente falha sem intenção. Então nós vamos mergulhar hoje em Levítico, capítulo 4, onde a gente aprende que Deus leva o pecado a sério. Só que ele também nos mostra que existe uma provisão de perdão através do sacrifício. Então existe um sacrifício a ser feito, pelo menos antes da nova aliança, da antiga aliança, para os pecados. Mas antes de continuar, já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem e lembre, todos os dias, 5 horas da manhã, a gente tem o 5 a.m. Tive hoje lá, foi uma bênção passar um momento com esses irmãos. É um momento muito poderoso de oração, de comunhão, de leitura da palavra, de apoio, de compartilhamento da vida. Aqui embaixo tem todos os links para você estar lá conosco. Bom, aqui em Levítico 4, o que acontece? O povo de Israel estava aprendendo a viver em aliança com Deus. E aqui surge uma questão. O que fazer quando alguém pecava sem perceber, sem querer, sabe? Sem a intenção? Então, o que Deus faz? Aqui em Levítico ele ensina que até o pecado involuntário ele precisa de perdão, de expiação. Por quê? Porque o pecado ele sempre fere a santidade de Deus. Deus não ama o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então vamos analisar aqui alguns versículos-chave. No verso 2, a gente vê sobre o pecado por ignorância, por não ter intenção. Tá assim, ó. Diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Então aqui ele vai falar o que é feito. Mas a lição aqui importante desse versículo 2 é, mesmo sem querer, né, como dizia o Chaves, foi sem querer, querendo, mesmo assim, é pecado. Está pecando. Então Deus não relativiza. O que ele mostra é que a gente precisa lidar com as falhas de forma responsável, de forma madura, de forma séria. Hoje isso nos ensina a quê? Como é que a gente pode trazer para a nossa vida hoje? Não justificar o erro. Trazer à luz o erro, à luz de Cristo, nosso sacrifício perfeito. No 5am, por exemplo, você está em dúvida se você pecou? Leva à luz, ou leva o seu pecado à luz. Então aqui no verso 6 a gente vê o sangue diante do Senhor, que está assim, ó, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sangue, ele era derramado diante de Deus. Isso mostra o quê? Isso mostra que a solução para o pecado não está em compensar ou equilibrar as coisas pelas nossas próprias forças. Não. O perdão, ele vem através do sangue. No Novo Testamento, a gente entende que é o sangue de Jesus, o poderoso sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Verso 13, seguindo, aqui fala do pecado da comunidade toda. Então diz assim, ó, se toda a congregação de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade toda será culpada. Então veja aqui como Deus não fala só de pecados individuais, mas também de pecados coletivos. A gente sabe hoje que existe pecado do país, pecado do continente. Ou seja, há situações em que uma nação, uma família, ou até uma igreja inteira, ela pode se afastar de Deus sem perceber. Só que Deus, na sua misericórdia, ele também abre um caminho de restauração para o coletivo. Então isso ensina a gente o quê? Que a gente precisa orar não só por nós, mas também pelo nosso povo, pela nossa nação, pela nossa geração, pelo continente, pelo planeta e pela igreja, por todos. Vários tipos de oração, isso agrada a Deus. E aí, finalmente, no verso 20, a gente tem o quê? O perdão garantido, que diz assim, ó, e fará com este novilho, como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propriação por eles e serão perdoados. Olha que benção esse final aqui, e serão perdoados. Então, essa é a parte mais linda. O perdão, ele era real. Então, Deus, ele não estabeleceu sacrifícios para aumentar a culpa do povo. Não,
mas para trazer o quê? Alívio, entendimento do pecado e restauração. E hoje, em Cristo, a gente tem a certeza de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar. Então, como que a gente conclui? O que a gente aplica na nossa vida hoje de Levítico 4, que foi escrito há 1440 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 3.500 anos atrás? O pecado, ele mesmo involuntário, ele é sério diante de Deus. Isso continua até hoje. O sangue, ele é o único caminho de perdão. Então, hoje, sangue de Cristo. Os pecados, eles podem ser individuais, pode ser coletivo, pode ser pecado da nação, pecado de um povo, da igreja. Só que Deus tem provisão de perdão para todos, não falta perdão para Deus. Em Cristo a gente tem algo ainda muito maior. Ele é o nosso sacrifício definitivo, ele é o Cordeiro perfeito. Então a gente não precisa ficar repetindo ofertas de ano em ano. O sangue de Jesus, que foi derramado uma vez por todas na cruz, ele é suficiente para garantir a nossa reconciliação eterna com o Pai, com o Deus vivo todo-poderoso, que entregou o seu próprio Filho. Então, se hoje você carrega culpa, você carrega lembranças de erros, ou até de pecados que você nem percebeu, que você pecou e não sabe, como a gente mostra aqui, saiba que em Jesus existe perdão completo. Por diz a palavra diz, as coisas antigas passadas, tudo se fez novo. E é por isso que no 5am a gente já começa o dia lembrando, não somos perfeitos, mas somos plenamente perdoados. E eu quero te dizer algo, se essa palavra, ela falou ao seu coração, então escreve aqui nos comentários, eu recebo o perdão de Jesus. Isso vai ser o quê? Vai ser um ato de fé, vai ser uma declaração pública de que você vive debaixo da graça, a graça do Senhor, do Deus vivo, a graça de Cristo, que se entregou como sacrifício para você. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa palavra, escutar o quê? Que existe perdão sim, sempre, e nova chance em Cristo. E não se esqueça, amanhã às 5 horas da manhã, nós te esperamos no 5am. O sangue de Jesus não apenas cobre o pecado, ele limpa, restaura e traz paz.